A história de Lia é uma narrativa bíblica que destaca a vida de uma mulher marcada pela rejeição e pelo desprezo, mas que, apesar disso, encontrou valor e propósito em Deus. Lia era filha de Labão e irmã de Raquel, que era descrita como formosa e de semblante atraente. Lia, por outro lado, era descrita como tendo olhos tenros, o que pode sugerir que ela não era considerada tão bonita quanto sua irmã. Lia foi dada em casamento a Jacó, que trabalhara 7 anos para casar-se com Raquel, mas devido a um engano orquestrado por Labão, Lia se tornou a esposa de Jacó na noite de núpcias. Jacó só descobriu o engano na manhã seguinte, e isso levou a uma dinâmica complicada na relação entre Jacó, Lia e Raquel, que posteriormente também se tornou esposa de Jacó. A história de Lia é marcada pela sua luta para conquistar o amor e a atenção de Jacó, que claramente favorecia Raquel. No entanto, Lia encontrou consolo e propósito em sua relação com Deus. E foi através dela que Deus operou de maneira poderosa, dando-lhe filhos que se tornariam importantes na linhagem de Israel. Um desses filhos, Judá, foi particularmente significativo, pois dele descenderia a linhagem real de Israel, incluindo o rei Davi e, ultimately, Jesus Cristo. A narrativa de Lia serve como um lembrete de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e buscar seu reconhecimento, em vez de buscar validação exclusivamente humana. Além disso, a história de Lia destaca a soberania de Deus em usar qualquer pessoa, independentemente de sua situação ou aparência, para cumprir seus propósitos maiores. Lia enfrentou muitos desafios em sua vida, desde a rejeição de seu pai até a indiferença de seu marido. No entanto, ela não desistiu. Ela continuou a lutar e a confiar em Deus, e foi através dessa confiança que ela encontrou propósito e significado em sua vida. A história de Lia também nos ensina sobre a importância de não julgar as pessoas pela aparência. Lia não era considerada bonita pelos padrões da época, mas Deus a viu e a usou de maneira poderosa. Isso nos lembra de que Deus não olha para a aparência exterior, mas sim para o coração. Além disso, a história de Lia destaca a importância da maternidade e da família. Lia foi mãe de muitos filhos, e cada um deles teve um papel importante na história de Israel. Isso nos lembra de que a família é um presente de Deus e que os pais têm um papel importante em moldar a vida de seus filhos. A história de Lia também nos ensina sobre a importância de perdoar e seguir em frente. Lia foi rejeitada por seu marido e por sua família, mas ela não guardou o ressentimento. Em vez disso, ela continuou a lutar e a confiar em Deus, e foi através disso que ela encontrou paz e propósito. Em resumo, a história de Lia é uma narrativa poderosa que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, não julgar as pessoas pela aparência, valorizar a maternidade e a família e perdoar e seguir em frente. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. A vida de Lia também nos mostra que a rejeição e a dor podem ser transformadas em propósito e significado quando colocadas nas mãos de Deus. Lia não teve um casamento dos sonhos, mas ela teve algo mais importante, a presença contínua de Deus em sua vida. E foi através dessa presença que ela encontrou força para continuar lutando e confiando em Deus. Além disso, a história de Lia nos ensina sobre a importância de não se deixar levar pela comparação. Lia se comparava com Raquel e se sentia inferior, mas Deus a viu e a usou de maneira poderosa. Isso nos lembra de que cada pessoa tem seu próprio valor e propósito, e que não devemos nos comparar com os outros. A história de Lia também destaca a importância da gratidão e do louvor. Quando Lia deu à luz seu quarto filho, Judá,
ela não disse: agora ele me amará, mas sim, desta vez, louvarei ao Senhor. Isso nos lembra de que a gratidão e o louvor são fundamentais em nossa relação com Deus. Em conclusão, a história de Lia é uma narrativa rica e complexa, que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus. Não julgar as pessoas pela aparência, valorizar a maternidade e a família, perdoar e seguir em frente e não se deixar levar pela comparação. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. Agora, vamos mergulhar mais fundo na história de Lia e explorar como ela pode nos inspirar e nos ensinar em nossa própria jornada de fé. Lia foi uma mulher que enfrentou muitos desafios em sua vida, mas ela não desistiu. Ela continuou a lutar e a confiar em Deus. E foi através disso que ela encontrou propósito e significado em sua vida. Isso nos lembra de que, não importa quais sejam os desafios que enfrentamos, Deus está conosco e pode nos usar de maneira poderosa. A história de Lia também nos ensina sobre a importância de ser fiel e obediente a Deus. Lia foi fiel e obediente a Deus, mesmo quando as coisas não estavam indo bem em sua vida. Isso nos lembra de que a fidelidade e a obediência são fundamentais em nossa relação com Deus. Além disso, a história de Lia destaca a importância de não se deixar levar pela dor e pelo ressentimento. Lia foi rejeitada por seu marido e por sua família, mas ela não guardou ressentimento. Em vez disso, ela continuou a lutar e a confiar em Deus, e foi através disso que ela encontrou paz e propósito. Em resumo, a história de Lia é uma narrativa poderosa que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, ser fiel e obediente, não julgar as pessoas pela aparência, valorizar a maternidade e a família, perdoar e seguir em frente, e não se deixar levar pela comparação. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. A vida de Lia também nos mostra que a rejeição e a dor podem ser transformadas em propósito e significado quando colocadas nas mãos de Deus. Lia não teve um casamento dos sonhos, mas ela teve algo mais importante, a presença contínua de Deus em sua vida. E foi através dessa presença que ela encontrou força para continuar lutando e confiando em Deus. Agora, vamos refletir sobre como podemos aplicar as lições da história de Lia em nossa própria vida. Como podemos confiar mais em Deus e buscar seu reconhecimento? Como podemos ser mais fiéis e obedientes a Deus? Como podemos perdoar e seguir em frente quando enfrentamos desafios e rejeição? Em conclusão, a história de Lia é uma narrativa rica e complexa, que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, ser fiel e obediente. Não julgar as pessoas pela aparência, valorizar a maternidade e a família, perdoar e seguir em frente e não se deixar levar pela comparação. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. Deus continuou a abençoá-la e a usar sua vida de maneira poderosa. Depois de dar à luz Judá, Lia continuou a ter filhos e a cuidar de sua família. Ela também continuou a confiar em Deus e a buscar sua orientação em sua vida. Enquanto isso, Raquel, a irmã de Lia, continuou a ser a esposa preferida de Jacó. No entanto, Raquel não tinha filhos, o que era considerado uma grande desgraça naquela época. Raquel implorou a Jacó que lhe desse filhos, mas Jacó não podia fazer nada, pois era Deus quem determinava a fertilidade. Raquel então decidiu dar sua serva, Bila, a Jacó como esposa, para que Bila pudesse ter filhos em seu nome. Bila deu à luz 2 filhos,
Dan e Naftali, que foram considerados filhos de Raquel. Lia, vendo que Raquel estava tendo filhos através de sua serva, decidiu fazer o mesmo. Ela deu sua serva, Zilpa, a Jacó como esposa, e Zilpa deu à luz 2 filhos, Gade e Azer. No entanto, Deus se lembrou de Raquel e a abençoou com um filho, José. Raquel finalmente teve um filho, e ela o chamou de José, que significa Deus acrescentou. A história de Lia e Raquel continua com a narrativa de como elas continuaram a lidar com as complexidades de suas vidas e relacionamentos. No entanto, ao longo da história, fica claro que Deus estava trabalhando em suas vidas, usando-as para cumprir seus propósitos maiores. A história de Lia também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus e buscar sua orientação em nossas vidas. Lia enfrentou muitos desafios e dificuldades, mas ela continuou a confiar em Deus e a buscar sua orientação. Isso nos lembra de que Deus está conosco e pode nos usar de maneira poderosa, independentemente das circunstâncias. Além disso, a história de Lia destaca a importância de não se deixar levar pela comparação e pela inveja. Lia e Raquel se comparavam e se sentiam inferiores uma à outra, mas Deus as viu e as usou de maneira poderosa. Isso nos lembra de que cada pessoa tem seu próprio valor e propósito, e que não devemos nos comparar com os outros. Em resumo, a história de Lia é uma narrativa poderosa que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, buscar sua orientação e não se deixar levar pela comparação e pela inveja. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. A história de Lia também nos mostra que a rejeição e a dor podem ser transformadas em propósito e significado quando colocadas nas mãos de Deus. Lia não teve um casamento dos sonhos, mas ela teve algo mais importante, a presença contínua de Deus em sua vida. E foi através dessa presença que ela encontrou força para continuar lutando e confiando em Deus. Agora, vamos continuar a história de Lia e ver como Deus continuou a trabalhar em sua vida. Depois de muitos anos, Jacó decidiu voltar para sua terra natal com suas esposas e filhos. Lia foi com ele, e Deus continuou a abençoá-la e a usar sua vida de maneira poderosa. Quando Jacó estava perto de morrer, ele abençoou seus filhos e falou sobre o futuro deles. Lia estava presente, e ela viu como Deus estava trabalhando em suas vidas. Lia também viu como seus filhos estavam sendo abençoados por Deus, e ela se sentiu orgulhosa deles. Ela sabia que Deus havia usado sua vida de maneira poderosa e o que ele havia feito em sua vida. A história de Lia é um lembrete de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver ou entender. Ela nos lembra de que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores, independentemente das circunstâncias. Lia nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, buscar sua orientação e não se deixar levar pela comparação e pela inveja. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. Depois de muitos anos, Lia se tornou uma mulher idosa e respeitada em sua família. Ela viu seus filhos crescerem e se tornarem líderes em Israel. Quando Jacó estava prestes a morrer, ele chamou seus filhos e os abençoou. Lia estava presente e ela viu como Deus estava trabalhando em suas vidas. Jacó falou sobre o futuro de seus filhos e sobre como Deus os abençoaria. Lia também viu como seus filhos estavam sendo abençoados por Deus e ela se sentiu orgulhosa deles. Ela sabia que Deus havia usado sua vida de maneira poderosa e o que ele havia feito em sua vida. Lia também viu como seus filhos estavam sendo abençoados por Deus
e ela se sentiu orgulhosa deles. Ela sabia que Deus havia usado sua vida de maneira poderosa e o que ele havia feito em sua vida. Depois da morte de Jacó, Lia também morreu e foi sepultada na caverna de Macpela, ao lado de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca e Jacó. Isso foi um grande privilégio para Lia e mostrou como Deus a havia honrado em sua vida. A história de Lia é um lembrete de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver ou entender. Ela nos lembra de que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores, independentemente das circunstâncias. A vida de Lia também nos mostra que a rejeição e a dor podem ser transformadas em propósito e significado quando colocadas nas mãos de Deus. Lia não teve um casamento dos sonhos, mas ela teve algo mais importante, a presença contínua de Deus em sua vida. E foi através dessa presença que ela encontrou força para continuar lutando e confiando em Deus. Em resumo, a história de Lia é uma narrativa poderosa que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, buscar sua orientação e não se deixar levar pela comparação e pela inveja. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. Agora, vamos refletir sobre como podemos aplicar as lições da história de Lia em nossa própria vida. Como podemos confiar mais em Deus e buscar sua orientação? Como podemos ser mais fiéis e obedientes a Deus? Como podemos perdoar e seguir em frente quando enfrentamos desafios e rejeição? Em conclusão, a história de Lia é uma narrativa rica e complexa que nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, buscar sua orientação e não se deixar levar pela comparação e pela inveja. Ela nos lembra de que Deus vê e valoriza aqueles que são frequentemente ignorados ou desprezados pelo mundo, e que Ele pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos maiores. A história de Lia também nos mostra que a vida não é sempre fácil, mas com Deus podemos superar qualquer obstáculo. Ela nos lembra de que a fé e a confiança em Deus são fundamentais para viver uma vida plena e significativa. Agora, vamos continuar a explorar a história de Lia e ver como podemos aprender mais com sua vida e experiências. Como podemos aplicar as lições da história de Lia em nossa própria vida e relacionamentos? Como podemos confiar mais em Deus e buscar sua orientação em nossas vidas? Lia é o retrato de como Deus vê os invisíveis. Ela é a prova viva de que, mesmo quando o mundo te despreza, o céu te observa com atenção. Sua história precisa ser contada, porque é nesses personagens ignorados da Bíblia que Deus revela suas maiores verdades. Na terra de Harã havia uma família, Labão, o pai, 2 filhas, Raquel, a mais nova e encantadora, e Lia, a mais velha, de olhos ternos. Em uma época em que a beleza definia o valor de uma mulher, Raquel era o centro dos olhares, dos elogios, dos sonhos dos homens. Lia não. Lia era o silêncio ao lado da beleza. Era a presença que ninguém celebrava. Dentro de casa, a comparação era inevitável. Labão via em Raquel um futuro vantajoso, em Lia, um peso. Mas havia algo que os olhos não viam em Lia, um coração forte, uma alma profunda. Então veio Jacó. Ele se apaixonou à primeira vista por Raquel, trabalhou 7 anos por ela, e para ele pareciam poucos dias, tamanha a paixão. E Lia assistia tudo, silenciosa, esperançosa. Será que ele poderia um dia vê-la? Mas quando o dia do casamento chegou, sob o véu da escuridão, Labão enganou Jacó e entregou Lia. Aquela noite foi de dor e vergonha. Ela se deitou ao lado de um homem que não a queria, vestida de noiva, mas não por amor. E ao amanhecer, Jacó descobriu, eis que era Lia,
4 palavras que pesaram como 1000. Jacó se enfureceu. Raquel foi-lhe entregue logo depois. Lia permaneceu, não como esposa amada, mas como consequência de um plano. Agora havia 2 esposas, um só coração. E esse coração não era dela. Mesmo casada, Lia seguia sozinha. Tentou ser doce, presente, fiel. Tentou conquistar com gestos, com afeto. Mas Jacó só tinha olhos para Raquel. Lia era a mulher tolerada. Era o amor que não floresceu. Era o rosto que ele não quis ver. Então Lia teve uma ideia. Se ele não podia amá-la por quem ela era, talvez a amasse pelos filhos que lhe desse. Seu ventre tornou-se campo de batalha na guerra por afeto. E nasceu Rúben. O Senhor viu a minha aflição, mas Jacó não a viu. Veio Simeão. O Senhor ouviu que eu era desprezada, mas o desprezo continuava. Depois, Levi. Agora ele se apegará a mim. Mas ele não se apegou. Filhos vinham, mas o amor não. E então veio o 4, Judá. E algo mudou. Dessa vez, Lia não esperava o amor de Jacó. Ela disse: agora louvarei ao Senhor. E o nomeou Judá. Pela primeira vez, Lia parou de olhar para Jacó e olhou para Deus. Parou de tentar ser amada por um homem e descansou no amor de Deus. E ali ela encontrou paz. Porque Judá não foi apenas mais um filho, foi o começo de uma linhagem. Da tribo de Judá viria Davi, e séculos depois, Jesus. A mulher que ninguém escolheu foi escolhida por Deus para dar início à maior história de redenção da humanidade. Deus viu Lia, e essa simples frase muda tudo. Se você já se sentiu esquecido, rejeitado, invisível, saiba, Deus também vê você. E onde o mundo vê resto, ele vê propósito. Onde o mundo vê falha, ele vê futuro. Onde ninguém escolhe, ele chama pelo nome. A história de Lia nos ensina que você não precisa estar no centro para ser parte do plano. Que ser amado por Deus é mais do que suficiente. Que a rejeição dos homens nunca impedirá o favor do céu.